Muito bem, muito boa tarde. Eu espero que estejam recebendo a imagem que estou agora remetendo. Eu gostaria, se alguém pudesse me indicar por agora se estão já conectados, porque o Facebook resolveu mudar todo o sistema de transmissão. Estou surpreso aqui. Então, aguardo que alguém, por favor, me diga se eu estou já no ar ou não. Se puderem até me indicar isso por WhatsApp, eu agradeço. Bom, eu vou, como quer que seja, vou supor que estejam já está no ar. Muito obrigado, agradeço a direção da Editorial Lepanto esta contribuição aqui para a continuidade do nosso trabalho, porque, como eu disse, a administração do Facebook alterou aqui a forma de transmitir o evento. Bom, nós estamos tratando aqui, começamos ontem, algumas ideias relativas ao tema da propedêutica jurídica, que é um conjunto de temas jurídicos de introdução ao estudo do direito e também de filosofia do direito, que foram publicados em 2001 neste livro conjunto, que aqui está, escrito pelo Dr. Paulo Ferreira da Cunha e por mim. O professor Paulo, conhecido e consagrado professor da Universidade do Porto. Muito bem. Começamos ontem isto e vamos hoje dar sequência tratando de um tema em particular, a acepção do direito, conceito de direito. Eu vou tentar localizar aqui, porque com essa mudança, mudaram tudo, até mesmo a câmera já não consegue ter a distância que havia, enfim, paciência, vamos adivinhando aqui a melhor maneira de comunicar. Quero, de antemão, então, saudar aqueles que dão-me esta honra de estar aqui presentes e assim animar-me a estas pequenas explanações. E, em particular, agradecer não só aqueles que me sugeriram estas aulas, até mesmo a temática, mas também a Anoreg do Paraná, cuja presidente, a doutora Mônica Della Vecchia, resolveu apoiar essa iniciativa, que visa, nesse momento, também que nós tenhamos um pouquinho de razão para mudar a cabeça do monotema que andou tomando conta das nossas preocupações nos últimos dias. Antes mesmo de começar a exposição da matéria de hoje, eu gostaria de sugerir, vou fazer isso, a todo o programa, uma leitura. Ou seja, para aqueles que desejam ler alguma coisa, nesse período, fazer uma sugestão relativa a um pequeno livro, que se possa ler durante esse período de vida quase em catacumba. E hoje eu vou fazer a indicação deste livro. O autor é consagrado, Robert Hugh Benson, escreveu esse livro, O Senhor do Mundo. É uma ficção científica muito boa. O Senhor do Mundo, de Robert Benson, que foi publicado aqui no Brasil no ano de 2013 pela SEDET de Campinas. Vale muitíssimo a pena ler esse livro, especialmente nesses nossos tempos. O Senhor do Mundo, de Robert Benson. Bom, vamos lá. Vamos tratar de examinar hoje o conceito, a noção
de direito. Toda vez que nós vamos Vou tentar melhorar um pouquinho essa... Vamos ver. Deixa eu ver se isso melhora um pouco. Toda vez que nós nos dedicamos a examinar... Vamos ver. Aí, pronto. Tá bom. Tá ótimo. Enfim, sempre que nós nos dedicamos a examinar uma matéria, a primeira coisa que nós devemos nos ocupar, isso já era uma sugestão que vinha de Aristóteles, é com o conceito, maneira como nós usamos uma palavra. A primeira coisa que nós temos é exatamente isso. Quer dizer tal coisa. Como é que nós usamos essa palavra? E assim nós temos que ver também com a palavra direito. Como nós usamos a palavra direito no dia a dia? A experiência que eu tenho em sala de aula sobre a noção de direito é muito curiosa, porque os alunos de primeiro ano, na Faculdade de Direito, quando vão para a sala, vão movidos pela ideia de que se formarão na intelecção de leis, no conhecimento de leis. Então, costumam dizer que o direito é lei. A primeira pergunta que se faz, o que se entende por direito? Lei. Alguns falam código, outros falam constituição, mas é sempre em termos de ordenamento jurídico textualístico. Sequer se pensa em costume. E sequer, evidentemente, não é hora de falar ainda em norma, não sabe isso. Mas o fato é que isto não é exaustivo do uso normal, trivial da palavra direito. E, sobretudo, o que nós temos que considerar quando pensamos na palavra direito é se há uma hierarquia no termo direito. Então, ao final aqui da nossa exposição de hoje, eu vou passar uma espécie de um episódio anedótico, ficcional, naturalmente, mas que mostra como se dá essa variação no uso normal da palavra direito. Nós vamos, por agora, passo a passo. É certo que se pode falar em direito como lei, ou mais agudamente como norma jurídica. Então, nós podemos dizer assim, o direito penal pune o homicídio, o direito penal pune o aborto voluntário, o direito penal pune o tráfico de drogas. Bom, aí a palavra direito penal está no lugar de lei penal, norma penal, código penal. Então, está significando lei. Mas se nós pensarmos de outro modo, podemos dizer assim, eu tenho o direito de permanecer na minha casa. Eu tenho o direito, normalmente, não é? Em regimes adequados, justos, eu tenho o direito de reunião. Eu tenho o direito de locomoção. O que é esse direito? Quando eu falo eu tenho o direito de locomoção, nem sequer é possível mudar a palavra lei por anular a palavra direito pela palavra lei. A frase não teria sentido. Eu tenho a lei de locomover-me. Eu tenho a lei de permanecer em casa. Não, eu tenho aqui a faculdade, a prerrogativa, o poder de permanecer em casa. Então, nós temos aqui dois sentidos diversos. O sentido de direito como lei, como norma, que é o que se chama normalmente, hoje e mal, de direito objetivo, melhor se deve falar em direito positivo, mas fala-se frequentemente em direito objetivo. E um segundo sentido, do direito como faculdade, como prerrogativa, como poder de agir, que nós costumeiramente designamos como direito subjetivo. Temos um terceiro sentido. Por que muitos se reúnem, por exemplo, na Uniregistral, às quartas-feiras, todas as manhãs das quartas-feiras, nós temos lá às 10h30 o nosso curso de Direito Registral Imobiliário, que já está indo como exposição para a 180ª aula, ou 180ª aula, alguma coisa assim, uma das duas. Nós ali estamos nos encontrando para estudar o direito registral imobiliário. Na quinta-feira, pela manhã, graças ao patrocínio do Colégio Notarial do Brasil, na seção do Paraná, hoje sob a tutela do prezado tabelião, doutor Renato Lana, mas que esteve até há pouco tempo sob a tutoria
da doutora Mônica Dallavé, que é hoje presidente da Noreg do Paraná. Nós estamos ali reunidos para quê? Para estudar o direito notarial. É para estudar a lei notarial ou a faculdade de agir notarial? Não. Nós estamos ali para estudar, ou tentar estudar, a ciência do direito notarial, a ciência jurídico notarial. Como às quartas-feiras, nessas aulas da Uniregistral, da série Registro sobre Registros, nós nos reunimos para estudar a ciência do direito registral imobiliário, ou seja, a ciência jurídica registral ou do registro imobiliário. Então, agora temos um terceiro sentido. Primeiro sentido, de direito positivo, norma ou lei. Segundo sentido, de direito subjetivo, faculdade ou poder. Terceiro sentido, de ciência. Ou seja, saber, caráter científico. Algo que pretende ir às causas, para explicar efeitos de maneira sistemática e ordenada. Terceiro sentido de direito. Um quarto sentido de direito, nós o temos quando consideramos algo, por exemplo, a maneira de um sociólogo, ao dizer que, antes mesmo que nós tivéssemos no Brasil o direito de superfície, ou esse direito de laje, já alguns diziam que a sociedade encontrava meios de estabelecer contratualmente determinados institutos, determinadas instituições quase espontâneas, que se formavam juridicamente. Então, se viu uma manifestação espontânea. Isto é o direito de tal lugar, no sentido de ser um fenômeno ou fato sociológico. Por exemplo, muito tempo antes, séculos antes da instituição do notariado latino, já com a potestade da fé pública, havia um germe de notariado, do mesmo notariado latino, nas corporações de escribas e com a atuação desses próprios escribas. Havia, pois, uma instituição, pode dizer-se que espontânea, social, jurídica, sem amparo ainda em um conjunto de leis ou indicativos de uma estrutura normativa, que ia se formando, e foi como manifestação. Portanto, aqui o direito como expressão sociológica, como expressão de um fenômeno, de um fato que se passa no plano social. Temos também sentidos mais longínquos dessa matéria, quando dizemos que alguém, fulano é direito, no sentido de que é uma pessoa honesta. Esse é o lado direito da mesa, e não o lado esquerdo. Posição geográfica. Caminhar direito, no sentido de caminhar retamente, em vez de caminhar tortuosamente. O embriagado não caminha direito, caminha tortuosamente. E chegamos, agora num sentido ainda novamente mais ligado ao campo da ciência, do saber jurídico, ao sentido da palavra direito como coisa justa, res justa, como justo. Direito é o justo, é o meu direito, no sentido de que é a coisa, não a minha faculdade, mas é o meu direito obter a devolução das coisas que coloco em depósito. É direito do dono da padaria receber pelo pão que eu ali compro. É direito dos registradores e notários, pese embora, quanto ao registro civil, isso esteja sempre, quase sempre desconhecido, é direito receber pelo trabalho que presta, receber emolumentos dignos pelo trabalho que presta. Muito bom. Aqui não é só que é uma faculdade ou uma potestade, a própria coisa é justa. E se nós imaginarmos bem, já vamos recompor todo esse quadro, esse justo é exatamente esse sentido do direito como justo, como res justa, é o que atrai as demais significações da palavra direito. A lei só se considera como direito na medida em que essa mesma lei leva ou conduz como uma trilha para a res justa. A ciência do direito só é verdadeiramente ciência do direito, não é para ficar lendo texto de lei, não, mas é para interpretar as normas que podem conduzir a soluções justas, a repartições adequadas, ao encontro da res justa. O direito subjetivo só é verdadeiramente potestade ou faculdade de obter alguma coisa porque é a coisa justa que se quer obter com isso. E assim por diante. Então, nós temos aqui, vamos destacar, na área propriamente jurídica, 5 acepções. O direito como lei, que é o que chamamos de direito positivo, e mal designamos como direito objetivo, já veremos por quê. O direito como faculdade ou potestade de agir, aqui nós temos a ideia do direito subjetivo. O direito, em terceiro lugar, como ciência, ou saber disciplinado pelas causas no plano jurídico. E
Quarto, o direito como fato ou fenômeno social. E em quinto e último lugar, mas exatamente como o lugar mais importante, de culminância, a ideia propriamente do direito objetivo. Por que direito objetivo? Que é o objeto do direito. A res justa, a coisa justa. O justo é a primeira noção do direito. O que nós temos aqui nesse quadro, e nós adiante voltaremos a tratar mais desse assunto. Agora é um acercamento. O que nós temos aqui nesse quadro é exatamente a utilização da palavra direito da qual nós nos valemos frequentemente. Nós vamos mudando, usando o mesmo termo, ou seja, digamos assim, com palavras homófonas, de mesmo som, e de mesma escrita, também homógrafas, usamos diferentes conceitos. E nós nos entendemos perfeitamente. Sabemos quando estamos falando de uma coisa ou de outra. E temos aqui, portanto, 5 sentidos da palavra direito. E esses 5 sentidos se apresentam como sentidos análogos, acepções análogas. Os senhores já sabem, já falei isso em outras ocasiões, as palavras ou termos análogos são aqueles que têm um núcleo comum e uma certa variedade nas suas acepções. Diferentemente, por exemplo, dos termos equívocos, que têm significados díspares. Por exemplo, a palavra manga, a palavra macaco, a palavra cravo, tem sentidos díspares. A manga, por exemplo, pode ser a manga da camisa, pode ser a fruta. A palavra macaco pode ser um instrumento para levantar automóveis ou outras coisas, e pode ser um animal. A palavra cravo pode significar uma série de coisas, desde o prego da cruz de Cristo, ou o prego em geral, até uma afecção uma afecção da pele, da epiderme, até um condimento, o condimento doce de abóbora, uma flor, o antecessor do piano, etc. São termos equívocos. Já o direito apresenta essa característica de termos análogos. E todo termo análogo tem um núcleo principal de sentido, que é o chamado analogado principal, ou prius analógico, do latim, prius analógico, o principal dos sentidos. E em torno deste sentido variam as demais construções analógicas. Bom, isso significa que nós podemos, eventualmente, distorcer esses sentidos, ou seja, na sua posição hierárquica, ou seja, alterar ou desordenar a hierarquia. O primeiro sentido, que é, no meu modo de ver, o justo, a res justa, pode não ser considerado como sentido principal para quem acha que a vontade do legislador se sobrepõe a tudo. Por exemplo, a linha keynesiana. Ou então, o princípio do Führer, ou seja, na Alemanha se pensava assim, o Führer determina, ele é que faz o direito. Então tudo mais se converte, ou seja, o justo passa a ser supeditado ou subordinado à ideia de lei. É a vontade que faz a lei e não a razão, a sensatez da razão que indica o justo médio, encontra o justo médio prudencialmente das relações sociais. Então nós temos essa possibilidade de inverter ou de desordenar essa hierarquia, produzindo o que nós produzimos no mundo contemporâneo, não é? O mundo do século XX foi o primeiro século de guerras mundiais. Entendemos por quê. Desapareceu a ideia do justo e, em troca, nós colocamos a ideia da vontade, a vontade de quem manda, substituindo a racionalidade na escolha do direito. No sentido, eu vi aqui o meu querido amigo Hilário Lula mencionando esta frase, que a norma é o resultado da interpretação. Pois é claro que todas as normas exigem, é verdade, interpretação, é verdade. Mas, por outro lado, se a norma só for o resultado da interpretação, ela passa a ser algo livre. E aí nós vamos chegar a essa situação que nós nos encontramos em nossos dias, que é a do decisionismo, do ativismo, em que não há limites ao intérprete. Como disse um autor francês muito bom em matéria de hermenêutica, só a mão de Deus segura a caneta do intérprete. Não é? Então, precisamos tomar um tanto de cuidado com essas observações, que muitas vezes vêm de fontes muito autorizadas, mas que são feitas dentro de um determinado contexto, para justificar retoricamente uma posição, mas que carecem, muitas vezes, de um pilar fundamental para justificar o inteiro acerto desta posição. Então, aqui, designamos 5 sentidos principais, que eu repito aqui há
agradeço a Thaís Castelo Branco, que já colocou aqui exatamente. Lei, faculdade, ciência, fato e justo, doutora Thaís. Dá para mudar esse objetivo por justo? Há um livro interessantíssimo de introdução ao estudo do direito, Introdução à Ciência do Direito, parece que é o nome do livro, que já está em muitas e muitas edições, de um autor relativamente ao qual, no plano da filosofia política, eu tinha fortíssimas restrições. Foi meu professor. Um homem muito digno, é verdade, no trato pessoal, elegantíssimo, e na parte da teoria do direito, muito bom, que foi o professor André Franco Montoro. E na capa do livro ele já apresenta esses 5 sentidos, essas 5 acepções do direito. Ou seja, ali ele já consigna propriamente o modo como nós usamos frequentemente a expressão direito. Agora vamos ver o seguinte. Vamos fazer um pequeno exercício aqui, já que nós estamos de maneira muito informal aqui, não é? Eu, neste livro, quem tem o livro poderá dar-se o trabalho, se assim quiser, de ir à página 10 e 11. A página 11 é uma coisa interessantíssima. Uma foto que eu vou tentar mostrar aqui aos senhores. Vamos ver se consigo para cá. Ali. Esse é o grande professor Alexandre Correia. Alexandre Correia, pai. Também houve, alguns foram alunos do Alexandre Correia, filho, Alexandre Augusto Correia. Esse é o pai. Esse homem foi um grande pensador brasileiro. E foi meu professor durante 3 anos, professor particular. Lecionava na própria casa dele, lá na rua Martiniano de Carvalho, aqui em São Paulo. Tinha um apartamento lá. Ele já estava com muita idade e eu ia 2 vezes por semana, ao largo de praticamente 3 anos, ver as aulas dele, assistir às aulas dele, aulas particulares, pelas quais, diga-se de passagem, nunca me cobrou um único tostão, né? E me lecionou metafísica durante todo esse tempo. E ele foi um grande, também justo filósofo, além de ser um grande autor em direito romano. Bom, nós vamos aqui o que eu quero dizer. Eu vou ler aqui o texto, depois vou explicar o que nós temos que fazer com isso. Vou ler devagar. Chega o marido à casa, tarde da noite, que é sempre um risco para os maridos, dando mostras de certa embriaguez, um pouquinho embriagado. E a mulher diz a ele: achas direito, atenção, hein? Achas direito que eu te aguarde em vão para jantar e que só venhas agora sem aviso algum? E ele responde: não, isso não é direito. E a mulher prossegue: e acaso posso eu perguntar-te por que tanto te atrasaste? O marido responde: é teu direito. Novamente aparece aí a palavra direito. Pois então é o que te indago, diz a mulher. Estive a beber, diz ele, no hostal do Pompeu. O hostal é uma espécie de um pequeno restaurante, um local de bebida. Né? Ah, diz a mulher, isso estou eu e muito a perceber direito. Que bebeste? E o marido diz assim, só bebidas permitidas no direito. Mulher, fala, faltava que não fosse assim e que agora estivesse esperando a declaração do direito. Mas com quem estavas? Diz ele, com um moço, um estudante. E a mulher, moço correto? Sim, moço direito. E a mulher, estudante disseste, que anda ele a estudar? Que anda ele a estudar? E o marido, direito. Que queria ele contigo? Que eu consentisse, como é de meu direito e também por ser direito, que ele namorasse direito nossa filha mais velha. E a mulher, então, e consentiste sem mais? E o marido, sim, direto, digo, direito. Enfim, vejo que aqui está utilizado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vezes a palavra direito. E há, né, em todas essas palavras, embora algumas delas possam substituir-se por idênticas acepções, há sempre uma peculiaridade a considerar. Então, qual é a minha proposta? Eu vou ver se eu consigo passar esse texto, aí eu contarei seguramente com o auxílio da doutora Thaís, passar esse texto para os senhores. E o exercício que eu lhes proponho para aproveitar a quarentena é uma brincadeira. Toda vez que aparecer a palavra direito, mudar.
não escrever mais, é proibido escrever a palavra direito em cima desse texto. Então, é reescrever o texto abaixo, nele substituindo o vocábulo direito. Vamos cortar toda vez a palavra direito e substituir. Então, achas direito, achas certo, ou achas correto, que... E assim por diante. Eu não vou falar, não vou dar aqui sugestões de respostas, os senhores poderão a seu tempo fazer. Mas qual é a ideia? Qual é a ideia que se tem aqui? A ideia é de que nós vençamos um pouco esta camisa de força, esse verdadeiro espartilho de considerar que o direito é a mesma coisa que a lei. Ou que o direito é uma coisa livre, que se vai criando de acordo com a boa vontade do juiz. O grande pensador que foi o Álvaro Dors, todo mundo sabe que eu tenho uma admiração muito grande pelo Álvaro Dors, já morreu esse pensador, a quem não conheci pessoalmente. Eu sou um grande pensador espanhol, um romanista de primeira linha, e conhecia todo o campo do direito muito bem, deixou coisas maravilhosas escritas sobre outros temas do direito. Mas eu tinha uma restrição a ele, num livrinho de introdução ao estudo do direito, ele diz que direito é o que decidem os magistrados. Só é direito o que decidem os magistrados. Isso não está bem. Embora eu tenha tentado, num trabalho que apresentei em Buenos Aires, há uma década, tentado salvar um pouco essa frase do Álvaro Dors, a realidade é que ela é pouco salvável. É preciso um esforço muito grande para justificar essa ideia de um direito extremamente maleável. Mas faltava dizer por que se chama direito objetivo, propriamente não direito positivo, como é comum na doutrina. E sim o justo, a res justa. Porque direito objetivo significa, em outras palavras, o objeto do direito. O objeto do direito não é a lei, mas é a própria coisa justa. É na coisa justa que nós vamos encontrar o direito. Olha, vamos pegar esse exemplo que mais ou menos copia uma referência geral do grande professor Michel Villey. A lei constitui mais ou menos como um mapa, ou mais exatamente como sinais de trânsito. Imaginemos que eu esteja dirigindo meu automóvel aqui para minha casa. Então eu vou no caminho, tem uma placa de que é proibido passar, a outra proibido estacionar, siga à direita, ali tem um endereço de um bairro próximo à minha casa, etc. Eu vou seguindo essas placas. Qual é o meu objetivo? O que eu quero? Chegar na minha casa. Ali está a coisa justa, que é o meu objetivo. Portanto, isso que, considerando a analogia, é o direito objetivo. O resto é caminho de percurso. É para que eu percorra. São indicações para que eu percorra. Tanto é verdade que se um dia alguém de má vontade resolver alterar a direção dessas placas, eu não tenho de segui-las para chegar ao meu objetivo. O direito positivo, portanto, consiste em indicações, como placas de trânsito, para que eu chegue a um resultado. Esse resultado objetivo é a res justa, ou seja, a coisa justa. E aí nós encontramos, pois, este quadro dos 5 principais sentidos da palavra direito. Pode ser que seja amanhã, vamos ver. Na próxima vez que nós nos reunimos aqui, ainda vou insistir um pouquinho na caracterização desses 5 pontos, né, do direito, e vou trazer aqui aos senhores uma expressão ainda maior do sentido de direito. Vamos tentar indicar mais profundamente por que é que o direito é a coisa justa. Por que é que a tradição clássica do direito aponta realmente esse como sentido principal, como prius analógico ou como primado analógico. Por agora, então, eu vou ver se conto aí com o apoio da doutora Thaís Castelo Branco, para nós postarmos esse texto. Se não, eu tento postar na página mesmo, em separado, para que possam aqueles que queiram divertir-se um pouquinho com o uso da palavra direito, substituí-lo. Notem que nós temos aqui 2 objetivos pedagógicos. O primeiro é começar a notar que direito não é só lei. Esse é o tema. Essa é a primeira questão. Isso é trivial, todos nós sabemos, mas nem sempre prestamos atenção nisso. Segundo, começarmos a pensar um pouquinho na hierarquia. Quais termos, quais sentidos de direito são principais em relação a outros? Esse é o tema.
fugirmos um pouquinho, volto a dizer, do espartilho, da camisa de força que nos foi criado por essa pirâmide normativa de Kelsen, que só considerava o campo da lei. Por fim, nos acostumarmos com essa ideia de que nós precisamos verificar um pouquinho o sentido das palavras, prestar bem atenção no sentido das palavras, para ter uma intelecção exata daquilo com que nós estamos atuando. Porque nós vamos ver, há um complicador. O complicador está em que, posteriormente, nós vamos ver os variados sentidos, os variados tipos de saber jurídico. Queria contar-lhes uma coisa. Eu, já mencionei isso em outras ocasiões, eu fui, durante muito tempo, o melhor tempo da minha carreira como magistrado foi quando eu era juiz do Tribunal da Alçada Criminal de São Paulo. Saudoso tribunal. Eu não era para nada especializado em direito penal. Quando amanheci um dia pelo Diário Oficial, juiz daquela corte, fui para ficar um mês, acabei ficando quase 11 anos lá. E nesse período, por uma série de acontecimentos que eu considero providenciais, eu acabei sendo solicitado pela Universidade Católica de Buenos Aires a lecionar nessa importante instituição argentina, e fui para lá para a cadeira de Direito Penal, o que me forçou a estudar mais agudamente temas de Direito Penal, especialmente da filosofia jurídico-penal. E foi quando eu comecei a notar algumas coisas que alguns bons doutrinadores do Direito Penal, não só brasileiro, mas de toda a parte, ou de outra parte do mundo, né, de várias outras partes do mundo, cuidavam em relação à definição do direito penal. Quase todos, na primeira página do livro, definiam o direito penal como a lei penal, ou como norma penal. Para, na página de dentro, dividir o direito penal em direito penal objetivo e subjetivo. Já não tinha sentido. Se direito penal é lei, não há como falar em direito penal subjetivo. Estaria fora do conceito de lei. E vai por aí à frente. Por isso mostramos a importância de nós, para uma boa intelecção da ideia de direito, nos dedicarmos exatamente, primeiro, a verificar de qual conceito se trata e hierarquizar esses conceitos. Aquele que, por exemplo, acha que direito é principalmente lei, põe a preocupação da justiça abaixo disso. Quem considere que a justiça, ou o justo, é o mais importante no conceito de direito, hierarquiza. E aí nós vamos encontrar quais os caminhos a seguir para poder afirmar a existência de um justo objetivo, um justo como objeto do direito, sem necessariamente fazer rupturas com a lei, que, afinal de contas, a lei é um caminho importante, uma fonte importante, uma direção importante para encontrar-se a res justa. Então, hoje eu peço desculpas aqui, fui surpreendido, como eu disse no início da nossa apresentação, por essa nova tela. E nem sei se estão me ouvindo bem ou não, porque eu não consigo ter os comentários. Foram raríssimos os comentários que apareceram aqui. Antigamente havia um montão de comentários do lado, eu acompanhava, agora não. Agora só apareceram 3 comentários, que eu agradeço, mas nem sei como foi isso. Depois a câmera acabou ficando perto demais, antigamente a câmera na mesma posição me distanciava. Enfim, vamos ver se eu melhoro amanhã, antes que eu me candidate a ser um contra-regra, o diretor de estudos. Agradeço novamente a todos aqueles que participaram deste nosso encontro. É uma forma de nós mantermos alguma sensação de humanidade e de não isolamento nesse período em que nos impuseram de maneira compulsória um duvidoso, um controverso período de isolamento. E agradeço também à Noreg do Paraná e a todos aqueles que contribuíram para que esta aula pudesse ser anunciada previamente. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.